Marcos da ciência e da tecnologia. George Stephenson e a ferrovia. A história da ferrovia começou por caminhos bastante tortuosos. Os primeiros modelos de trens despertavam curiosidade e medo. O oficial francês Charles Cugnot foi o primeiro a utilizar o vapor para movimentar um veículo com rodas. Isto ocorreu 45 anos antes da invenção de George Stephenson, e um acidente marcou o início desta história. Este é um modelo teórico projetado pelo inventor inglês Richard Trevithick. Ele logo percebeu que estes veículos só poderiam circular sobre trilhos e decidiu construir a primeira locomotiva a vapor. A máquina pesava 5 toneladas, mas não havia trilhos capazes de suportar tanto peso. Além disto, os técnicos daquela época consideravam as rodas dentadas o único recurso capaz de transmitir a força necessária para movimentar um trem. Mas a prova de que as rodas não descarrilavam veio com a locomotiva Puffin Billy. Durante 50 anos, esta locomotiva transportou minério de ferro e carvão, tornando-se famosa pela forma peculiar com que se movimentava. George Stephenson, quando jovem, foi guarda-freios e seu pai foguista nestes trens de minério. No início, a locomotiva provocava rachaduras nos trilhos. Para melhor distribuição do peso, aumentou-se o número de rodas de 4 para 8. A primeira locomotiva andava sobre trilhos L, de ferro fundido. Um sistema de comando semelhante ao da malha viária da Babilônia. Antes de Stephenson, utilizavam-se trilhos elevados de madeira para o transporte de minério de ferro, e os trens eram conduzidos por cavalos. O aumento da produção nas minas dependia de um melhor sistema de transporte. Rodas com friso e trilhos elevados de aço resolveram esses problemas. Os trilhos pararam de rachar, pois o aço tem propriedades elásticas e é ao mesmo tempo duro e reto, elementos fundamentais para a construção de uma linha férrea. Stephenson demonstrou grande visão ao adotar este sistema. Sua decisão e perseverança em construir uma locomotiva o tornaram o pai da ferrovia. Stephenson era de origem humilde. Na casa onde nasceu moravam 4 famílias. Ela ficava em um bairro novo nos arredores de Newcastle. A locomotiva Puffin Billy passava em frente à sua janela. Tratava-se de uma entre várias ferrovias construídas para transportar o minério até os navios. Stephenson sempre mostrou grande senso prático, tornando-se um engenheiro ferroviário de renome. Até seus amigos, no entanto, consideravam uma loucura o seu projeto de construir uma ferrovia através do Chat Moss, um perigoso pântano perto de Manchester, com 6 quilômetros de largura. Seu projeto mais arrojado foi a construção de uma ferrovia ligando Manchester a Liverpool, 2 centros industriais. Nela seriam utilizados trilhos com 50 quilômetros de extensão, mas adequados para as locomotivas que desenvolviam velocidades superiores aos veículos puxados por cavalos. Até aquele estágio, as locomotivas puxavam os comboios lentamente, o que mudou após Stephenson construir as novas vias. Naquela época, seu filho único, Robert, era diretor de uma bem-sucedida fábrica de locomotivas. On the left. More. Mas a construção da ferrovia não ia bem, pois entre os 1000 empregados, muitos eram inexperientes. Trabalhando dia e noite, os carros traziam turfa e areia que eram depositadas no pântano. Às várias semanas, finalmente, começou a surgir uma barragem.
A execução deste projeto resultou na primeira ferrovia moderna do mundo, que passou a servir de modelo. Um mínimo de curvas e de subidas, passagens em linha reta pelos terrenos e construções arrojadas como estes viadutos e esta ponte. As companhias de navegação foram as precursoras na implantação dos sistemas de transporte que funcionavam nas vias navegáveis, naturais ou não. Mas temerosos da perda de seu monopólio, os proprietários dos canais foram ao parlamento e também inflacionaram o preço das terras. Tudo em vão, pois não havia como deter o trem do futuro, e nem sequer as violentas manifestações dos operários, exigindo maiores direitos, alteraram este quadro. Estes acontecimentos acabaram sendo ofuscados por uma importantíssima inauguração. 50 mil pessoas de todas as partes do mundo se reuniram para assistir ao evento, uma verdadeira sensação na época. A locomotiva Rocket, projetada por Stephenson e por seu filho, trafegava suavemente, transportando passageiros e carga. A máquina era segura, econômica e rápida. O projeto de Stephenson foi o único inscrito em um concurso criado pelos financiadores da construção da nova ferrovia. O funcionamento desta locomotiva já era idêntico ao das demais, que seriam construídas no futuro. O fogo queima na parte superior da caldeira. A água e carvão estão no tender. O calor, que antes era conduzido em um único tubo, atravessa a caldeira de água da Rocket em vários tubos, significando que uma superfície maior transmite mais calor e, portanto, o carvão é aproveitado com mais economia e eficiência. O vapor da água, a 180 graus centígrados, se acumula na parte superior, passa por uma válvula e é levado até o cilindro através da tubulação de vapor. O vapor da água usado é transportado através de uma tubulação até a câmara de fumaça, onde se mistura aos gases de escape da caldeira. Quando repetido várias vezes, o aquecimento da caldeira provoca a fuligem, responsável pela cor preta da fumaça. O princípio é sempre o mesmo, o vapor sobre os dois lados do cilindro, de modo que o pistão seja permanentemente pressionado. Estas usinas sobre rodas tinham capacidade para produzir até 3.000 cavalos vapor. Desde o aparecimento da locomotiva Rocket, os trilhos não voltaram a ser retos. Eles são inclinados para dentro, conforme se vê neste desenho. As superfícies de rolamento das rodas também são tortas, para que rolem automaticamente sobre a parte central dos trilhos e para que o friso só seja necessário na condução de curvas. Este sistema de trilhos continua sendo usado em todo o mundo. Os Stephensons se tornaram os maiores empresários no setor de locomotivas do mundo. De sua fábrica saiu a locomotiva Águia, que conduziu o primeiro trem da Alemanha no trecho entre Nürnberg e Fürth. A máquina desenvolvia 40 km por hora e precisava de apenas 9 minutos para cobrir a distância de 6,5 km entre as duas cidades. Até o maquinista teve que vir da Inglaterra, pois na Alemanha ninguém sabia conduzir esta locomotiva. Seu salário era maior do que o do diretor da ferrovia. Durante muitos anos, os vagões da terceira e da quarta classe não tinham teto, circulando sem aquecimento ou banheiros. As pessoas de posse continuavam andando em carruagens, só que agora deslizavam sobre trilhos. A partir de 1835, houve rápida expansão da malha ferroviária, que alcançava os lugares mais distantes do planeta. O trem conquistava o mundo. Apesar de barulhento, mal cheiroso e temerário, o trem era o meio de transporte mais adequado para aproximar continentes. Até hoje, os americanos se orgulham do seu desempenho nestes projetos. No início, os vagões utilizados no continente americano não tinham compartimento, eram simples e não havia distinção entre primeira ou segunda classe. Na Europa, este tipo de vagão era usado apenas pelas classes menos abastadas.
Foram necessários 2 assassinatos de grande repercussão para que se projetassem corredores de comunicação entre os compartimentos, acabando com o isolamento de cada vagão. Iniciava-se a época de ouro das ferrovias. Algumas linhas famosas, como o Expresso do Oriente e a Estrada Transiberiana, ligavam o mundo, contribuindo para uma maior integração entre os povos. A ferrovia se tornara líder do desenvolvimento técnico no mundo industrializado. Os trens transportavam matérias-primas e meios de produção dos locais mais afastados até os centros de consumo. As ferrovias contribuíram para encurtar distâncias em tempos cada vez menores. Os passageiros dispunham de quadros com o horário dos trens e contavam com pontualidade e comunicação cada vez mais rápida. Viajar em um trem em alta velocidade causa ao mesmo tempo uma sensação de medo e de excitação. Em alta velocidade, as imagens da paisagem mais próxima se confundem. O olhar forçosamente se fixa para pontos mais distantes e se torna panorâmico. Esta mudança da forma de olhar conduziu ao impressionismo. Em 1844, Turner pintou o quadro Chuva, Vapor e Velocidade. À medida que a velocidade dos trens aumentava, também crescia o risco de descarrilamentos e do aumento da força de destruição. Também cabe mencionar que as ferrovias viabilizaram a arregimentação de tropas pelos militares e o transporte de vítimas. A locomotiva a vapor sempre deu provas de sua utilidade em processos de construção e reconstrução nas mais diversas situações. E por isso, após a Segunda Guerra Mundial, teve mais uma época de ouro, que acabou sendo a última. Esta locomotiva fascinava a todos por sua tecnologia arrojada. A máquina, que era pintada de vermelho como as antigas locomotivas a vapor, tornou-se o mito de uma época. Levaram os ônibus diesel para os trilhos, mas o projeto não deu certo. O emprego da eletricidade tomou a frente em todas as áreas do sistema ferroviário. Os recordes de velocidade alcançados pelos trens se devem sobretudo à eletricidade alimentada por cabos de 11 milímetros de diâmetro e potência de 13.000 cavalos-força, bem como aos longos trechos em linha reta e às curvas muito abertas. As novas ferrovias causam menos danos à natureza do que os automóveis. Esta foi a primeira locomotiva elétrica, precursora deste fantástico progresso tecnológico. No futuro, os trens estarão deslizando sobre um travesseiro formado por campos eletromagnéticos, sem tocar os trilhos, representando mais um salto para o futuro. Mas os altíssimos custos desses projetos poderão inviabilizar sua implementação. Por enquanto, a tecnologia ainda não descobriu um substituto para os tradicionais trilhos projetados por Stephenson. Nesta época, em que todos se preocupam com a preservação do meio ambiente, poderá renascer o sistema ferroviário criado por este homem humilde, que tantas glórias alcançou. Obrigado, George Stephenson.